Bora fechar o vídeo para falar sobre um X9 no São Paulo. X9 é a figura do cagueta, do cara que passa informações, enfim. E essa notícia relacionada ao São Paulo surge do presidente da principal organizada do São Paulo, Baby, presidente da Independente. Ele usou suas redes sociais para mostrar irritação com alguém do departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda. Bora ler o texto do Baby. Tem X9 vazando informações privilegiadas para a imprensa, que acaba atrapalhando negociações com atletas, inflacionando o preço e dando brechas para outros clubes entrarem na parada. Mensagem do X9, olha, não fala para ninguém, mas está quase fechado. Essa é a frase que todos os repórteres recebem de algum dirigente do São Paulo em tempo real. Por isso que, para nós, tudo se torna mais difícil. Quem será o X9? Dê serviço à instituição, foi o que escreveu o Baby. Imagino que ele esteja fazendo referência à divulgação durante o final de semana de um acordo muito próximo do Marcos Leonardo com o São Paulo. O que de fato esse anúncio gerou mais problemas do tricolor com o Al Hilal. Importante, essa divulgação da notícia partiu da Barra Funda, de alguém do departamento de futebol, que é comandado pelo Carlos Belmonte, antes mesmo do acordo com o Al Hilal. São Paulo e Marcos Leonardo têm sim um acordo verbal. Marcos Leonardo quer jogar no São Paulo, acordo por empréstimo. Mas o time saudita ainda não havia dado a palavra final. Pelo contrário, e o vazamento antecipado da notícia gerou alguma dificuldade. O São Paulo está tentando resolver esse impasse, até porque precisa que o Al Hilal empreste o jogador de graça, sem custos, e pagando parte dos salários, isso porque o Marcos Leonardo ganha por lá 2.700.000 reais. Importante dizer que hoje, dentro da Independente, há muita pressão contra o trabalho do Carlos Belmonte. Não sei identificar qual foi o momento da ruptura do racha, mas a maior organizada do São Paulo é contra a permanência do dirigente. Não posso afirmar se esse recado do X9 foi endereçado ao Belmonte ou alguém que trabalha com ele, mas asseguro que essa irritação da organizada se dá com o departamento de futebol que fica na Barra Funda. É mais um episódio da novela ou do racha envolvendo o Morumbi, onde fica a sede do clube, com todos os dirigentes mais próximos do Júlio Casares, com o departamento de futebol que é comandado por Carlos Belmonte. Muita gente entendendo que já é uma prévia daquilo que vai acontecer para a próxima temporada com a eleição para presidente. Considero muito cedo, muito antecipada essa discussão, mas hoje há de fato uma distância grande entre o Morumbi e a Barra Funda, e tudo começa por conta dos gastos excessivos do departamento de futebol para a falta de resultados. Muitas vezes o São Paulo acaba onerando por conta do futebol as suas contas, tendo prejuízos, e isso depois é cobrado no presidente Júlio Casares. E você, o que pensa sobre o X9? O que acha dessa história? Use o espaço para comentário, registra sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o futuro de Marcos Leonardo. Ele vai ou não jogar no São Paulo? Antes de trazer a resposta, só contar que o Atlético Mineiro se tornou mais um time brasileiro interessado no centroavante do Al Hilal. O Galo fez uma proposta semelhante à do São Paulo, empréstimo até o fim da temporada. O Galo ainda se comprometia a pagar uma compensação financeira para o Al Hilal. Mas o negócio com o Atlético não vai avançar, porque o Marcos Leonardo colocou na cabeça que quer jogar no São Paulo. Primeiro, por realizar um sonho de criança, de jogar no seu clube do coração. Depois, pela oportunidade de disputar quartas de final de Libertadores da América. O Marcos Leonardo tem convicção de que o São Paulo pode brigar pelo título do torneio, e diante desse cenário, se valorizando, o Marcos Leonardo pode até ser convocado para a seleção brasileira. E aqui vem uma notícia importante para que o Al Hilal leve o negócio adiante, até porque o time saudita nas últimas horas ameaçou recusar ou recuar em relação a um acordo com o tricolor. O Marcos Leonardo disse que topa abrir mão dos salários a que tem direito no Al Hilal até dezembro, no período em que ele ficaria emprestado ao São Paulo. Ou seja, caberia ao tricolor assumir uma parte desses vencimentos, o restante o Marcos Leonardo abriria a mão do dinheiro. Enorme economia para o Al Hilal, que paga 2.700.000 reais por mês ao jogador que está fora da lista de inscritos no Campeonato Saudita. É importante lembrar que as principais ligas do futebol europeu tiveram sua janela de inscrições encerrada nessa segunda-feira, o que restringe bastante a oportunidade ou as oportunidades de negócio para o Marcos Leonardo. Existe confiança no São Paulo de que o negócio saia, mas a pressa, até porque a janela de inscrições, você sabe, se encerra no Brasil nessa terça-feira. Prometo que a qualquer momento, pintando novidade, eu volto. Só peço que você deixe like, se inscreva no canal,
compartilhe esse vídeo com quem quiser, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, atualizações sobre a cirurgia de Lucas Moura. O meio atacante foi submetido a uma artroscopia, na manhã deu tudo bem e foi retirada uma fibrose do seu joelho. Por que houve a necessidade dessa intervenção? O Lucas reclamava de dores no joelho e o departamento médico do São Paulo não conseguia entender os motivos das dores. Por conta dessa artroscopia foi possível perceber a presença de fibrose que foi retirada e deve causar alívio no dia a dia do Lucas. Atleta que recentemente já havia sido submetido a uma outra intervenção, uma espécie de injeção que serve para trazer menos dores. O prazo de volta do Lucas Moura segue sendo o mesmo, apesar dessa intervenção cirúrgica desse sábado. Ele está sendo preparado para jogar contra a LDU nas 2 partidas de ida e volta das quartas de final da Libertadores. Já havia contado para vocês na manhã desse sábado, diante da LDU. Hora de falar sobre Hernan Crespo, técnico do São Paulo, colocou uma pressãozinha nos dirigentes do Tricolor em busca de reforços. Quero te explicar direito essa história, antes contar o contexto. São Paulo perdeu para o Cruzeiro por 1-0 na noite desse sábado no Mineirão, fazendo bom jogo. O Tricolor foi bem melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo. Na etapa final, o Cruzeiro numa cobrança de falta do Matheus Pereira e no lance de sorte, a bola desvia e a Raposa acabou vencendo o São Paulo. A atuação foi boa, tá longe de ser considerada ruim, mas na entrevista coletiva, quando perguntado sobre contratações, e o São Paulo tem apenas até terça-feira para registrar novos atletas, o Hernan Crespo pegou o celular, foi buscar notificações e disse que ainda não havia sido avisado de qualquer ligação da diretoria, o que ele espera que aconteça até terça-feira. A grande preocupação no São Paulo se dá por conta da falta de centroavantes. O Tricolor perdeu 3 por conta de problemas no joelho, o Caleri, o Rian Francisco e mais recentemente o André Silva. O Dineno até chegou a ser utilizado no jogo contra o Cruzeiro, participou dos 12 minutos finais, pouco para fazer uma avaliação, embora tenha gostado daquilo que eu vi. O Crespo parece ter alguma diferença com o Dineno e não o utiliza como se imagina. O Tricolor fez alguns movimentos nos últimos dias, especialmente com Marcelo Rian, centroavante que joga no futebol japonês, e Pedro Rocha, atacante que atua no Remo. Nenhuma dessas 2 negociações avançou pela falta de dinheiro, mas é provável que pela necessidade o São Paulo coloque a mão no bolso para trazer pelo menos um camisa 9 até a próxima terça-feira. Assim que pintar qualquer coisa a esse respeito a gente volta para informar, beleza? Hora de falar sobre Luiz Gustavo, o volante do São Paulo voltará a jogar? Antes de responder, só para lembrar um pouquinho da situação do Luiz, no mês de abril, às vésperas de um jogo de Libertadores da América, ele começou a passar mal, foi levado para o hospital e constatou-se uma embolia pulmonar, situação extremamente grave. Ele precisou ficar internado por um tempo e tomou por 3 meses um medicamento que o impedia de fazer atividades físicas. Muita gente, até dentro do São Paulo, considerava a possibilidade de o Luiz Gustavo não mais jogar futebol, até por conta dos 37 anos de idade. Não é esse o caso. Ele voltou a fazer atividades físicas no segundo semestre e conversei com o seu empresário Tite. O Tite afirmou que a expectativa é de que o Luiz Gustavo volte a ser relacionado para partidas do São Paulo no mês de setembro. Inclusive, o planejamento do jogador é para estar à disposição do técnico Hernan Crespo para as 2 partidas de quartas de final da Libertadores da América contra a LDU, jogo de ida na altitude de Quito, jogo da volta no Morumbi. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o time tem todos os problemas que você possa imaginar para o confronto contra o Cruzeiro nesse final de semana. Não jogam o Luiz Gustavo, o Lucas Moura, Oscar, Arboleda, Caleri, Rian Francisco, Marcos Antônio e André Silva machucados. O Alisson é dúvida, voltando de contusão, e o Enzo está suspenso. Hernan Crespo com muitos problemas para montar o time tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.